Convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Jonas, capítulo 1, verso 13 a 17. Continuar a nossa série, Vivendo com o Inimigo, a graça de Deus em meio a corações rebeldes. Jonas capítulo 1, versos 13 a 17. O tema do nosso sermão de hoje é quando o Senhor destrói as nossas justificativas. Jonas 1, 13 a 17. Diz assim: ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Senhor, mais uma vez, te agradecemos pela oportunidade de estarmos na sua casa, ouvindo a sua palavra santa, que penetra a nossa alma, que vai nos lugares mais escuros, onde nós escondemos do outro, onde nós tentamos esconder do Senhor e nos enganamos, onde muitas vezes tentamos esconder até de nós mesmos. Que nessa noite, mais uma vez, a sua santa e poderosa luz atravesse-nos e revele-nos quem o Senhor é. Deus que transforma, que cura, que salva. Essa é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vivemos numa sociedade que as pessoas dizem que é uma sociedade de vitimização. O que isso significa? Uma sociedade onde todo mundo se acha vítima de alguma coisa. De fato, cada um é vítima de alguma coisa. Mas o problema é quando essa vitimização se torna um fim em si mesma. Quando nós pegamos alguma coisa que nos feriu no passado e agora nós transformamos ela no objetivo final da nossa vida. Existem pessoas que passaram traumas dentro de casa, seja com os pais, seja com os filhos, seja no casamento. Existem pessoas que têm doenças crônicas, sejam físicas, sejam emocionais, e que a partir dessas dores vivem para elas, vivem por causa delas. Essas dores passam a se tornar a justificativa da vida. É comum a gente conversar com uma pessoa, apontar alguns erros dela, eu não digo só do pastor não, pessoas que nós conhecemos na nossa vida. Apontarmos alguns erros dela e ela fala assim: eu sei que eu estou errado, mas você não entende. Eu passei por tal trauma na minha vida e agora eu não consigo fazer diferente. Ou eu passei por tal dor na minha vida e agora eu não quero fazer diferente por proteção. Uma sociedade de vitimização. E Jonas, ele não era muito distante dessa realidade, ele também fazia isso. Por que a gente pode dizer que Jonas fazia isso? Porque ele faz uma conversa com Deus, E aí a gente entende pelo pano de fundo o pensamento de Jonas. Primeiro, Deus manda Jonas ir pregar aos ninivitas. Nínive era a capital da Síria. E aí Jonas coloca no seu coração que os ninivitas eles eram maus. Verdade, irmãos. Nós já falamos aqui nos outros 2 sermões que os ninivitas eles eram maus. Eles tinham prazer na tortura. Naquela cultura antiga, as características de dominação dos assírios, de onde vêm os ninivitas, era mais cruel do que todas as outras. Enquanto os outros invadiam, dominavam e levavam os idosos e os mais jovens para desconstruir a cultura e a força de reconstrução, os assírios não faziam só isso, como se fosse só, Eles, além disso, torturavam,
por inúmeras formas de torturas possíveis. Eles não faziam só isso. Eles pegavam estrangeiros de outras colônias que eles dominaram e eles traziam para dentro daquele reino, para que daqui a 10, 15, 20 anos, aquela sociedade ela se diluísse e ela não existisse mais. Hoje, nós nos identificamos por causa da nossa certidão de nascimento, né? Na época não, na época você nascia num lugar, mas era a cultura, a característica física, a religião. Então o que os ninivitas faziam? Eles misturavam aquela cultura com outras culturas para destruir a linhagem do povo. Então eles eram maus. Então, Jonas apresenta um argumento válido. Senhor, os ninivitas são maus. E Jonas sabia que por meio dos profetas existia uma sentença de destruição dos ninivitas. Então, num determinado momento, Deus destruiria os ninivitas. Então, se Deus destruiria os ninivitas, por que não agora? Por que depois? E por que essa preocupação de Jonas? Porque à mesma medida que existia uma profecia de que Deus destruiria os ninivitas, existia uma profecia de que Deus destruiria Israel, já separado como reino do norte. E quem seria a ferramenta de destruição desse povo? Os ninivitas. Então Jonas faz aquelas contas mentais dele. Bem, nós seremos destruídos e eles também. Mas nós seremos destruídos por eles. Então, se eu fugir, eles serão destruídos antes de nós sermos destruídos. Então, por amor ao meu povo, por amor à minha gente, eu vou embora. Que os ninivitas morram antes mesmo de nos atacarem. E é interessante que, pegando essa história de Jonas, você que entenda, hoje eu não sou um bom marido, uma boa esposa, porque eu não tive um referencial dentro da minha casa. Hoje eu não consigo ter relações saudáveis porque meu cônjuge me traiu, meu filho me abandonou, meu melhor amigo me enganou, contou uma mentira para mim. Então, por causa disso, agora eu posso fugir da realidade da vida. Eu posso não ser um bom cônjuge, eu posso não ser um bom filho, eu posso não ser um bom pai, eu posso não ser um bom vizinho, eu posso não ser um bom membro da igreja, porque eu fiz as minhas contas mentais como Jonas e elas bateram. Só que Jonas se esquece, queridos, que Deus usaria os ninivitas para destruir Israel, não era porque ele só queria usar alguém para destruir Israel. Não é só porque os ninivitas eram maus. Deus queria usar os ninivitas para destruir Israel, porque Israel era mau, tal qual os ninivitas. E nós nos esquecemos disso. Nós nos esquecemos porque que apesar das nossas dores e dos nossos traumas, nós continuamos sendo maus. Nós continuamos sendo tão ruins quanto aqueles que nós apontamos como os vilões da nossa história. Os grandes escritores sobre aconselhamento pastoral vão dizer o seguinte: a sua dor ela é válida, ela é a sua dor. Ela te fere, ela te machuca, ela te limita, ela tolhe alguma das suas emoções. Só que se você tem que entender que você é o que você é, não é por causa dos seus traumas. Os seus traumas, eles só potencializaram ou antecederam aquilo que de fundo no seu coração você já seria um dia. Se você é egoísta, não é por causa do seu trauma, é porque você o é. O seu trauma só trouxe à tona. Se você é negligente dentro da sua casa, você o é porque você é negligente dentro da sua casa. Independente de você não ter bons referenciais. A falta de referenciais bons só fez com que você tivesse uma plausibilidade no seu argumento. Mas você continua sendo tão ruim quanto você é. E Jonas continuava sendo tão ruim quanto ele era. Os planos pareciam bons. Os motivos pareciam certos. Mas não era um silogismo indutivo. Jonas misturava verdades com meias verdades, concluía uma mentira travestida de verdade. Não é? O que é uma meia verdade? O que é um silogismo indutivo? Eu amo a Társila. Verdade. O amor é cego. O amor é cego, queridos? Não. Se é, não é amor. Só que na cultura popular parece que é verdade, é uma meia verdade. E eu misturo uma verdade com uma meia verdade e concluo uma mentira. Então, por causa disso agora, minha esposa pode fazer o que quiser comigo, porque ela é o meu Deus, porque o amor é cego e eu a amo. Era o que Jonas fazia. E é o que muitos de nós fazemos. Não, a minha história ela é difícil, pastor.
eu passei por problemas terríveis. É por isso que agora eu sou negligente dentro da minha casa. É por isso que agora eu sou negligente com Deus. É por isso que agora eu sou negligente com as minhas responsabilidades. É por isso que eu não busco o Senhor. Porque se Ele fosse bom, Ele não teria permitido tais coisas. Mas se você tira a vontade de Deus da sua vida, é você que está errado. É você que está errado. Não são os seus traumas, não é nada disso que determina a sua vida. Mas como Jonas, nós queremos continuar sustentando. Os nossos traumas justificam as nossas vidas. A vida de um cristão não é baseada pelas suas próprias vontades. A vida de um cristão não é baseada pelos seus próprios sonhos. A vida de um cristão é resultado daquilo do que Deus quer da nossa vida. Então nós dizemos que nós nos encontramos com Deus tal qual Jonas disse, mas continuamos carregando as mesmas cargas para sempre. Onde que Deus entrou na sua vida? Onde que Deus entrou na minha? Se nós dizemos que Deus é tão poderoso que Ele é capaz de transformar os nossos corações, por que parece que Ele não foi? Porque nós continuamos inventando as mesmas desculpas todos os dias. Porque nós continuamos caindo no mesmo pecado todos os dias. Você não engana ninguém. Nem você se engana, e você sabe disso. Você sabe do vazio existencial que existe dentro do seu peito. Mas Jonas não queria saber disso. Jonas queria saber o seguinte. Jonas queria saber que Deus usaria alguém para destruir os ninivitas. Jonas queria saber só a parte que lhe cabia. Jonas queria saber só a parte que lhe interessava nessa conversa. Deus, o Senhor, chamou um profeta para dizer que os ninivitas seriam destruídos. Mas também chamou um profeta para dizer que nós seríamos porque nós somos maus. Logo, destrui os ninivitas, não a nós. Muitas vezes, queridos, nós usamos Deus como um medalhão da sorte. Mas Deus não é o medalhão da sorte. É aquele que transforma a nossa sorte, que transforma o nosso coração, que transforma o nosso caráter, que transforma a nossa vida. Deus não é a resposta para os nossos sonhos, nossos traumas e nossas vontades. Deus é a raiz, Ele é a fonte principal dos nossos sonhos e das nossas vontades. Enquanto nós continuarmos querendo usar Deus como resposta para os nossos traumas, como Jonas fez, nós continuaremos sofrendo como Jonas continuou sofrendo. Não existe muito mistério nisso. E enquanto você continuar fazendo aquela sua oração, Deus, só farei isso se você fizer tal coisa, você vai continuar fazendo essa oração para sempre, porque Deus não vai responder. A única resposta que Deus vai trazer é sofrimento. Sofrimento porque a partir de então você vai caminhar por você mesmo. Como Jonas. Agora num barco, fugindo para a direção contrária de Nínive, no meio de um temporal, prestes a se afogar. E ainda afogar os outros. O que adiantou, querido, do discurso de Jonas? Lembra das justificativas que eu falei para você? Lembra das contas que ele fez no começo? Os ninivitas eram maus. Deus vai destruir. E o que adiantou? Ele fugiu. E fugindo da sua responsabilidade, ele está trazendo morte consigo. Ele está trazendo um temporal que vai destruir não só ele, mas todos aqueles fenícios no barco. E eu faço essa pergunta para cada um de nós avaliarmos o que tem adiantado todas as nossas falsas justificativas até hoje. Aonde ela te levaram, senão a um vazio existencial? Onde ela te levou, senão ao sofrimento? A escuridão dentro do seu próprio coração. Aonde ela te levou, senão mais raiva? Mais vontade de vingança? Mais ferrugem corroendo o interior do seu coração? Meus irmãos, a gente entende que existem dores que são reais. Nós não estamos falando contra isso. Não estamos falando contra isso. Nem Deus estava falando contra isso ao próprio Jonas. Não é à toa que mesmo depois de Nínive convertida, lá na frente, quando eles caíram de novo, Deus cumpriu a profecia
Ele acabou com os assírios. Mas também não é à toa que Jonas tentou fugir dos ninivitas para que eles não destruíssem Israel, que lá na frente os ninivitas invadiram Israel, destruíram Israel e nunca mais ele se reergueu. O povo de Jonas tornou-se um povo impuro e desprestigiado. Lembra dos samaritanos? O samaritano é o povo de Jonas, porque a Samaria era a capital de Israel. O que acontece? Os israelitas não se convertem, não quebrantam seu coração, os assírios se levantam, entram em Israel, destroem Israel, torturam Israel, levam seus velhos, levam os seus jovens. Por que velhos? Porque grande parte daquela cultura era uma cultura oral. E quem eram os grandes detentores do conhecimento das leis? Os mais velhos. Então eles levam os velhos para que a cultura seja destruída e levam os jovens para que eles não tenham mais força para se erguer. E os assírios, por meio dos ninivitas, invadem Israel, levam os jovens, os velhos, destroem os muros, destroem os portões, pegam vários outros povos que eles tinham colonizado, colocam dentro da Síria, porque eles limitam os israelitas só dentro da Samaria, colocam dentro da Samaria e em 10, 15 anos acabou o povo de Jonas. Jonas usou das suas justificativas para fugir e o que adiantou? Absolutamente nada. Israel foi destruído e os ninivitas também foram. O que isso significa, queridos? Significa que enquanto nós não assumimos a nossa responsabilidade diante de Deus, as nossas justificativas continuarão nos destruindo. Enquanto nós não assumimos as nossas responsabilidades como servos do Senhor, como os membros de uma igreja local, como membros de uma família que Deus nos deu aqui dentro das nossas casas, nós continuaremos sofrendo, nós continuaremos caindo, nós correremos, nos cansaremos do mesmo jeito e no final cairemos e levaremos o máximo de gente possível em volta. Suas dores são legítimas, queridos. Mas foram legítimas só para te ferir. Seus traumas são legítimos, mas foram legítimos só para te traumatizar. Mas nada além disso. A justificativa de Jonas também, mas só serviram para livrar a dor. E agora, ele se vê no meio do barco, dentro de um temporal, apático e levando os outros à morte. Mas existe uma coisa interessante na história de Jonas, tal qual existe uma coisa interessante na nossa vida. Qual? Apesar das justificativas, apesar das dores, apesar dos traumas, Deus era o Deus da vida de Jonas. Mesmo ele não querendo enxergar isso, mesmo ele querendo transformar as suas dores das maiores dores possíveis, nenhuma delas nunca serão maiores do que Deus. E Deus é o Deus da nossa vida, apesar das nossas dores, apesar dos nossos traumas. E Deus trabalha na nossa vida, mesmo quando nós fugimos dele. Só olhar para o texto de Jonas. Jonas, ele vai fugir, porque no lugar dele ter misericórdia dos ninivitas, ele tem raiva. E ele encontra com fenícios no barco. E quando esses fenícios ouvem de Jonas que o motivo da tempestade é ele, e ele diz, joguem-me no mar, aqueles homens oram a Deus e falam, não, nós não queremos jogar esse homem ao mar. Olha o que Deus está fazendo na vida de Jonas. Ele está fugindo por ódio a um povo e um outro povo, tão pagão quanto, tão corrupto quanto, tão estrangeiro quanto, tem misericórdia dele. Às vezes, nós espalhamos o mal com as nossas justificativas. Nós levamos temporais para dentro da nossa casa, para dentro do nosso trabalho, e nós não estamos vendo, como Jonas está vendo, Deus colocando pessoas nas nossas vidas para manifestar misericórdia, amor, graça, tolerância, longanimidade. E querendo você ou não, Deus tem colocado essas pessoas na sua vida. Olha para a sua trajetória. Olha para a sua igreja. Olha para a sua casa. Olha para o seu trabalho.
quantas pessoas, apesar das suas dores, têm se importado com você? Quantas pessoas, apesar dos seus muitos defeitos, te amam, desejam a tua melhora, desejam o teu sorriso, desejam a tua cura? Quantas pessoas? E você olhando para pessoas que te feriram, enquanto Deus tem colocado pessoas para te amar. E ainda que você queira só ferir e só odiar, querendo você ou não, Deus colocou essas pessoas na sua vida. Enquanto Jonas entra num barco, se valendo do dom de estrangeiros para levar destruição aos outros, Deus se vale do dom do estrangeiro para alcançar Jonas. Jonas achava que estava fugindo de Deus. Ele estava se encontrando com pessoas que Deus colocou na vida dele. E com quem? Com o próprio Deus. Você corre, irmão. Você foge. Você inventa justificativas. Você cai, se machuca, se fere, levanta com raiva, pragueja Deus, os céus, o inferno, o outro, e corre mais ainda. E você está indo na direção de quem no final das contas? De Deus, querendo você ou não. Gostando você ou não. Assumindo isso você ou não. E mesmo você sendo tão mau, egoísta, arrogante, mentiroso, vaidoso, enraivecido, Deus ainda te usa no caminho. Por quê? Aqueles homens jogam Jonas ao mar, a tempestade se acalma, e o que acontece na vida daqueles homens? Se convertem. Porque agora eles conheceram o Deus de Jonas, o Deus que Jonas não queria apresentar. Corre, quanto você quiser. Foge para o mais longe que você puder. Mas lembre-se das palavras de Davi. Ainda que eu tenha asas e vá para os confins da terra, o Senhor já está lá. Ainda que eu cave um buraco profundo e escuro e me coloque lá me escondendo, para o Senhor aquela escuridão é como o sol de meio-dia, o Senhor continua me vendo. E no final, que Jonas é jogado no mar, aquela baleia, ou aquele peixe, né? Pastor aqui, trazendo coisa que não está herege. Aquele peixe engole Jonas. A figura principal desse texto não é o peixe, queridos. Não é à toa que ele está num versículo só. Existem relatos de homens que foram engolidos por peixe, teve um que saiu vivo, teve outros que não, mas pouco importa para a gente. Não é o peixe, não é o mar, não é o barco e não é Jonas. Deus encontra aqueles homens no barco. Deus faz com que aqueles homens joguem Jonas ao mar. Deus faz com que aquele peixe engula Jonas. E dentro do peixe, quem Jonas encontra? Deus. Deus destrói todas as nossas justificativas. Porque diante dele nenhuma delas são válidas. Porque a sua dor, apesar de grande diante de Deus, ela é nada. O seu trauma, apesar de grande diante de Deus, ele é nada. As suas feridas, apesar de dolorosas diante de Deus, elas são nada. E você vai continuar correndo. E você vai continuar correndo na direção de Deus todos os dias. E você vai continuar espraguejando. E Deus vai continuar olhando para você todos os dias. E você vai achar que você vai estar longe de Deus. E quando você se deparar, Ele continua no mesmo lugar todos os dias, na sua frente. Por isso eu te dou uma notícia. Tenha como boa ou má, entenda como quiser. Você não vai fugir de Deus. Queira você ou não. Da sua família você pode. Do seu coração você tenta. Das suas responsabilidades também. Mas de Deus, irmãos, você não vai fugir. Nunca. Nunca, nunca. E isso só é possível. Esse encontro, essa perseverança, essa perseguição incessante de Deus. Só é possível. Porque Jesus, tal qual Jonas, foi engolido. Não pelo peixe, mas pela terra. Tal qual Jonas, Jesus ficou 3 dias
dentro dessa terra. Mas Jonas foi por rebeldia, por querer fugir. Jesus foi por livre e espontânea vontade. É por isso que ele fala para aqueles que os perseguem: vocês ainda não entenderam. Vocês não tiram minha vida. Vocês não tomam ela. Eu a dou voluntariamente. Vocês as pegam porque eu estou dando. Diferente de Jonas, que fugiu da sua responsabilidade e se encontrou com Deus, Jesus abre mão de toda a sua glória, se faz homem pequeno como nós e se coloca como morto 3 dias na terra por livre e espontânea vontade, para que nós, fugitivos como Jonas, não precisáramos ser engolidos por um peixe, mas nos encontrássemos com Jesus vivo hoje, porque ele o foi antes.